Canal Ciência Mais. Sabedoria para a vida. Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciência Mais. Você já imaginou viver em um mundo onde a morte caminhava pelas ruas sem aviso, sem cura, sem piedade? Um tempo em que uma simples tosse podia selar seu destino, mais mortal do que qualquer guerra. No século XIV, essa era a realidade para milhões de pessoas. A peste negra foi um dos eventos mais devastadores da história da humanidade, responsável por mudar o curso da sociedade, economias e até das crenças religiosas. Mas o que exatamente foi a peste negra? Como ela se espalhou tão rapidamente? E o mais importante, como ela transformou o mundo em que conhecemos hoje? No vídeo de hoje, vamos explorar os segredos por detrás dessa pandemia aterrorizante que dizimou mais de 1/3 da população europeia, entender como ela afetou a vida das pessoas na Idade Média e descobrir as lições que ainda podemos aprender com esse episódio sombrio da história, contados nesse vídeo de uma forma bem diferente do que você já viu sobre a peste negra. Os antecedentes da peste negra. Entre os séculos XI e meados do século XIII, a população europeia praticamente dobrou, em um período conhecido como Renascimento Agrário Medieval. Esse crescimento foi impulsionado por avanços agrícolas, como o arado pesado, a rotação de culturas e novas técnicas de irrigação, o que levou à expansão de vilarejos e ao aumento da população urbana. As novas práticas agrícolas aumentaram significativamente a produtividade, permitindo que as comunidades rurais sustentassem mais pessoas. Além disso, muitos senhores feudais incentivaram a colonização de novas terras, oferecendo incentivos para que colonos ocupassem e cultivassem áreas inexploradas. Com maior disponibilidade de alimentos e melhores técnicas agrícolas, a população europeia cresceu rapidamente, provocando transformações sociais e econômicas. Embora predominantemente rural, as cidades começaram a se destacar, impulsionadas pelo comércio e pela migração de camponeses. Cidades como Florença, Veneza e Paris se tornaram importantes centros comerciais e culturais. O aumento da produção agrícola gerou excedentes que estimularam o comércio local e regional. As feiras se multiplicaram, facilitando a troca de mercadorias entre áreas rurais e urbanas. Com a produção mais eficiente, surgiu uma nova classe de artesãos e mercadores que fomentou o crescimento das cidades. No entanto, à medida que mais terras eram cultivadas, a produtividade começou a estagnar. Problemas como a erosão do solo e o esgotamento dos recursos naturais começaram a surgir. Com o rápido crescimento populacional, qualquer interrupção na produção de alimentos poderia ter consequências graves. A Grande Fome dos anos 1315 a 1317. A Grande Fome do século XIV, ocorrida entre 1315 e 1317, foi uma das primeiras grandes crises da Europa medieval, afetando grande parte da Europa ocidental. A fome causou a morte de centenas de milhares de pessoas e desestruturou a economia e a sociedade. O principal fator foi uma mudança climática que deu início à pequena idade do gelo, com chuvas intensas que arruinaram colheitas, especialmente de trigo, alimento básico europeu. O clima frio na primavera e no verão impediu a maturação das culturas, resultando em grandes perdas. Nos séculos anteriores, o crescimento populacional havia forçado a expansão agrícola para terras menos férteis, tornando a Europa vulnerável a crises climáticas. A fome matou entre 10% e 15% da população em algumas regiões, causando instabilidade social e revoltas camponesas. A incapacidade das autoridades de lidar com a crise enfraqueceu a confiança nelas. A subnutrição deixou a população mais suscetível a doenças como disenteria e febre tifoide, agravadas pelas péssimas condições de higiene nas cidades superpovoadas. A escassez aumentou drasticamente o preço dos alimentos, afetando até as classes mais ricas. Muitos camponeses abandonaram suas terras, incapazes de pagar tributos. Embora a Grande Fome tenha durado 2 anos,
Seus efeitos prolongaram-se, deixando a Europa vulnerável a futuras crises, como a peste negra, que chegaria em 1347. O crescimento do comércio. Durante o século XIV, as rotas comerciais estavam altamente desenvolvidas, conectando Europa, Ásia e o norte da África. A Rota da Seda, uma rede de caminhos terrestres e marítimos, facilitava o comércio entre a Ásia e a Europa e se tornou um veículo para a disseminação da peste negra, que se originou nas áreas próximas ao Mar Cáspio e montanhas Tian Shan. Com o comércio crescente, caravanas transportavam mercadorias, roedores e pulgas infectadas com a bactéria Yersinia pestis, espalhando a doença pelas cidades comerciais ao longo dessas rotas. O comércio marítimo também desempenhou um papel crucial. Cidades portuárias do Mediterrâneo, como Gênova, Veneza e Marsella, eram pontos de grande circulação de mercadorias, pessoas e animais que carregavam a peste. Navios comerciais transportavam não só mercadorias, mas também ratos e pulgas, que se proliferavam e se espalhavam nas cidades ao chegarem aos destinos. O contato direto em mercados lotados permitia a transmissão da forma pneumônica da peste, altamente contagiosa. As condições insalubres das cidades medievais e o contato entre populações diferentes agravaram a propagação. Cidades como Florença, Bruges e outras, conectadas por rotas comerciais internas, facilitaram a disseminação da peste por toda a Europa. As guerras e suas contribuições para a proliferação da peste. O início do século XIV também foi marcado por conflitos e guerras, como a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França, que ocorreu entre 1337 e 1453. Os conflitos militares exacerbavam a fome, destruíam plantações e deslocavam populações, além de facilitar a movimentação de tropas e, consequentemente, de doenças entre regiões. O enfraquecimento econômico e social causado pela guerra contribuiu para a vulnerabilidade das sociedades europeias quando a peste chegou. Um dos exemplos mais conhecidos de como os navios ajudaram a espalhar a doença foi o episódio em Kaffa, atualmente a cidade de Feodosia, na Ucrânia, uma cidade portuária no Mar Negro. Kaffa estava sob cerco dos mongóis em 1346, e a peste atingiu o exército mongol. Segundo relatos históricos, os mongóis teriam catapultado cadáveres infectados com a peste para dentro da cidade como uma espécie de guerra biológica. Os mercadores genoveses, que ao fugirem do cerco de Kaffa, retornaram à Europa, trazendo consigo a peste. Mas o que foi a peste negra? A peste, como já dito, causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida pela picada de pulgas de ratos, manifestava sintomas de 2 a 7 dias após a infecção. Esses incluíam febre alta, acima de 40 graus Celsius, calafrios, suores, dores de cabeça, articulações doloridas, náuseas, vômitos, mal-estar e fadiga extrema. O principal sintoma era o aparecimento de bubões, que são inchaços dolorosos dos gânglios linfáticos nas coxas, pescoço, virilha ou axilas, que podiam atingir o tamanho de uma laranja. Aproximadamente 70% das vítimas morriam em até 7 dias após o início dos sintomas. Os bubões podiam necrosar ou se romper, liberando pus. Médicos medievais drenavam os bubões com sanguessugas ou barras de ferro aquecidas. Aqueles cujos bubões rebentavam tinham maior chance de sobreviver, embora a drenagem pudesse resultar em cicatrização lenta e infecções secundárias. A peste também podia evoluir para a forma pneumônica, afetando os pulmões, com febre, tosse e expectoração com sangue, e uma taxa de mortalidade entre 90% e 95%. A forma septicêmica, extremamente letal, progredia rapidamente, levando à septicemia generalizada, com manchas escuras e necrose nas extremidades do corpo, especialmente nariz e dedos, o que deu origem ao nome peste negra, ceifando a vida de quem a contraísse de forma muito rápida. A morte pela peste era causada por falência múltipla dos órgãos, decorrente da infecção sistêmica. A bactéria Yersinia pestis atacava os linfonodos, provocando necrose e espalhando toxinas pelo corpo. Sem tratamento, os pacientes morriam de septicemia, choque séptico ou falência de órgãos.
No século XIV, os tratamentos para a peste negra eram rudimentares e baseados em práticas primitivas e supersticiosas. A sangria, que visava equilibrar os humores retirando sangue, era comum, mas enfraquecia ainda mais o paciente. Sem tratamento eficaz, o isolamento tornou-se uma medida recorrente. Cidades e navios em quarentena, como em Veneza, mantinham-se afastados por 40 dias antes de poderem entrar. Pessoas infectadas eram isoladas em locais distantes, como leprosários. Na época, um relatório da Faculdade de Medicina de Paris sugeriu que uma conjunção de planetas havia causado a pestilência. A crença nos miasmas levou as pessoas a usarem perfumes, ervas aromáticas e amuletos para se proteger. Médicos também usavam máscaras com bicos cheios de ervas, mas que ofereciam pouca proteção real. A Europa foi a região mais gravemente atingida pela peste negra, com uma estimativa de 30% a 60% da população dizimada, o que resultou em uma perda de 25 a 50 milhões de pessoas. Na Itália, um dos primeiros focos da peste, 40% a 60% da população morreu, com cidades comerciais como Florença, Veneza e Gênova sofrendo grandes perdas. Florença perdeu mais da metade de seus habitantes, e cidades como Paris, Marselha e Barcelona também foram severamente afetadas. Cerca de 40% da população inglesa sucumbiu, e Londres e outras grandes cidades foram particularmente atingidas. Algumas vilas rurais foram completamente abandonadas. Na Escandinávia e Alemanha, a mortalidade variou de 30% a 50%. Áreas isoladas, como regiões montanhosas, foram menos afetadas, enquanto centros urbanos densamente povoados enfrentaram rápida propagação. A Ásia, provável origem da pandemia, também sofreu perdas significativas, especialmente na China, Índia e Oriente Médio, com a mortalidade atingindo 25% a 35% em algumas áreas. Estudiosos muçulmanos viam a pandemia como um martírio e misericórdia de Deus, enquanto médicos muçulmanos se dividiam entre não tratar a doença por ser divina ou adotar medidas europeias. A peste também atingiu o norte da África, como Egito, Tunísia e Marrocos, ligados à Europa e ao Oriente Médio pelo comércio. No Egito, a cidade do Cairo, um dos maiores centros urbanos da época, as baixas atingiram cerca de 40% de sua população. Causas da peste negra. As condições de higiene e salubridade na Europa durante a Idade Média desempenharam um papel crucial na rápida e devastadora propagação da peste negra. O conhecimento médico era extremamente limitado, e a compreensão das doenças estava enraizada em teorias como o miasma, a crença de que doenças eram causadas por maus ares ou vapores nocivos. Sem uma ideia clara da origem das infecções, as pessoas não tinham noção de como as doenças se transmitiam, e a ausência de conceitos básicos de higiene pessoal e pública era a norma. Os banhos eram relativamente raros, e os hábitos de higiene pessoal variavam muito entre as classes sociais. Os camponeses, que formavam a maior parte da população, tomavam banho com pouca frequência. E os banhos públicos, onde havia disponibilidade, eram compartilhados por várias pessoas, o que poderia facilitar a transmissão de doenças. Com o crescimento populacional e a urbanização, a partir do século XII, muitas cidades medievais ficaram densamente povoadas, facilitando a disseminação da peste negra. A maioria dessas cidades era cercada por muralhas, e o espaço limitado levou à construção de edifícios lado a lado, mal ventilados e com pouca luz natural. Essa aglomeração favoreceu a propagação de doenças, já que muitas famílias viviam em condições insalubres. Além disso, faltavam sistemas adequados de esgoto e o lixo era jogado nas ruas. No início do século XIV, tanta sujeira havia se acumulado na Europa urbana que cidades francesas e italianas estavam nomeando ruas com nomes de dejetos humanos. Na Paris medieval, vários nomes de ruas foram inspirados em merde, a palavra francesa para merda. Havia a Rue Merdeux, Rue Merdelais, Rue Merdusson, Rue des Merdons e Rue Merdier, assim como a Rue do Pipi. Porcos, gado, galinhas, gansos, cabras e cavalos vagavam pelas ruas da Londres e Paris medievais. Os proprietários medievais deveriam assegurar a limpeza das fachadas de suas casas, inclusive removendo o esterco de animais. Mas a maioria dos moradores urbanos era descuidada. Os documentos preservados destes tempos contam que haviam reclamações rotineiras, como a de um homem chamado William Cosner, um morador da Londres medieval,
que escreveu reclamando que os homens não podiam passar por sua casa por causa do fedor do esterco e da urina de cavalos. Um londrino reclamou que o escoamento do matadouro local tornava seu jardim fedorento e pútrido, enquanto outro acusou o sangue dos animais abatidos de inundar as ruas e vielas próximas, causando uma visão repugnante e abominável para os moradores. Na maior parte da Europa medieval, a legislação sanitária exigia que os proprietários gritassem "Cuidado lá embaixo!" 3 vezes antes de despejarem um penico cheio na rua. Esse ambiente insalubre contribuiu para a proliferação de ratos, que eram portadores de pulgas infectadas pela bactéria Yersinia pestis, a causadora da peste. Os mercados urbanos, essenciais para o comércio de alimentos e mercadorias, eram locais de intensa aglomeração. Eram frequentemente sujos, com restos de alimentos e fezes de animais espalhados pelo chão. As condições nos mercados e feiras facilitavam a propagação de doenças, já que eram pontos de encontro de mercadores e pessoas de diferentes partes do continente. Nas áreas rurais, a convivência próxima com animais domésticos aumentava o risco de infecções. Em muitas fazendas, porcos e galinhas ocupavam espaços próximos às moradias, facilitando a proliferação de ratos e pulgas. Em algumas regiões, cadáveres de vítimas da peste eram deixados nas ruas ou enterrados inadequadamente devido ao alto número de mortes. Houve cremação de corpos em fogueiras, mas isso não impedia a disseminação da peste, já que ratos e pulgas eram os principais vetores. O acesso à água potável era limitado, com poços e fontes frequentemente contaminados por dejetos, o que agravava as condições sanitárias precárias. Isso contribuiu para a rápida disseminação de doenças entre uma população já enfraquecida pela má alimentação e falta de higiene. O elevado número de mortes levou a enterros em massa, alguns com centenas ou milhares de corpos. As escavações desses locais permitiram que arqueólogos estudassem as implicações biológicas e socioculturais da peste negra. O cronista Agnolo de Tura registrou sua experiência em Siena, onde a peste chegou em maio de 1348. O pai abandonou o filho, a esposa, o marido, um irmão, o outro, pois essa doença parecia atingir a respiração e a visão. E assim eles morreram. E ninguém pôde ser encontrado para enterrar os mortos por dinheiro ou amizade. Os membros de uma família levavam seus entes para uma vala da melhor maneira que podiam, sem padre, sem ofícios divinos. Grandes fossos foram cavados e empilhados profundamente. E eles morreram às centenas, dia e noite. E assim que essas valas foram preenchidas, mais foram cavadas. E eu, Agnolo de Tura, enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. E também havia aqueles que estavam tão escassamente cobertos de terra que os cães os devoravam. Não havia ninguém que chorasse por qualquer morte, pois todos aguardavam a morte. E tantos morreram que todos acreditaram que era o fim do mundo. Diante da incapacidade dos curandeiros e governos do século XIV em explicar ou conter a peste negra, os europeus recorreram a explicações astrológicas, terremotos e até teorias de envenenamento de poços pelos judeus para justificar os surtos. O fervor religioso e o fanatismo se intensificaram com o avanço da peste. Diversos grupos, como judeus, frades, estrangeiros, mendigos, peregrinos, leprosos e ciganos, foram alvo de acusações e perseguições. Indivíduos com doenças de pele, como acne ou psoríase, foram especialmente vulneráveis e assassinados em várias partes da Europa. Muitos acreditavam que a epidemia era um castigo divino por seus pecados e que a única maneira de mitigá-la seria obter o perdão de Deus. Como resultado, ataques violentos contra comunidades judaicas tornaram-se frequentes. No massacre de Estrasburgo, em fevereiro de 1349, cerca de 2.000 judeus foram mortos. E em agosto do mesmo ano, as comunidades judaicas de Mainz e Colônia foram dizimadas. Até 1351, cerca de 60 grandes comunidades judaicas e 150 menores foram destruídas. Em meio a essa perseguição, muitos judeus buscaram refúgio na Polônia, onde foram acolhidos pelo rei Casimiro o Grande. O fim da epidemia. O fim da peste negra no século XIV resultou de uma combinação de fatores. A redução da população devido às mortes em massa diminuiu a transmissão da doença. Com menos pessoas e ratos,
a quantidade de pulgas transmissoras também caiu, devido à menor oferta de resíduos e alimentos para os ratos. Esse processo, conhecido como diluição dos hospedeiros, foi crucial para a diminuição dos surtos. Além disso, medidas como quarentenas implementadas por algumas cidades ajudaram a conter a disseminação. Fatores climáticos, como o resfriamento associado à pequena idade do gelo, também limitaram a proliferação de ratos e pulgas, dificultando a propagação da doença. Com o tempo, a seleção natural favoreceu indivíduos mais resistentes à peste, o que contribuiu para uma imunidade parcial na população, reduzindo o número de hospedeiros suscetíveis. Embora a peste tenha atingido seu pico entre 1347 e 1351, ela continuou a aparecer em surtos menores até o século XVIII, com menor mortalidade. Em 1382, o médico Raimundo Chalmel de Vinari observou a diminuição da taxa de mortalidade ao longo dos surtos, com uma progressiva redução na gravidade das infecções. No primeiro surto entre 1347 e 1348, 2/3 da população contraíram a peste e a maioria dos pacientes morreram. No segundo, em 1362, metade da população ficou doente, mas apenas alguns morreram. No terceiro, em 1371, 1/10 foi afetado e muitos sobreviveram, enquanto que na quarta ocorrência, em 1382, apenas 1 em cada 20 pessoas adoeceram, sobrevivendo a maioria. Surtos posteriores, como a peste de Londres entre 1665 e 1666 e a peste de Marsella entre 1720 e 1722, causaram mortes significativas, mas sem o impacto continental da peste negra original. Consequências da peste negra. A devastação causada pela peste negra em Florença pode ter influenciado a visão de mundo das pessoas, contribuindo para o surgimento do Renascimento. Embora essa relação não seja totalmente comprovada, acredita-se que a onda de piedade e religiosidade gerada pela peste impulsionou o patrocínio de obras de arte religiosas, características do Renascimento. Isso sugere que o movimento foi resultado de uma interação complexa entre a peste e outros fatores. Antes da pandemia, a Europa era dominada pelo feudalismo, com cidades-estado e feudos controlados pela Igreja Católica. A peste negra reestruturou a religião e a política, levando os sobreviventes a buscar novas formas de espiritualidade e desestabilizando o feudalismo. Muitos herdaram propriedades, enfraquecendo a autoridade da Igreja e abrindo espaço para novas correntes de pensamento, contribuindo para movimentos reformistas que culminariam na Reforma Protestante. A escassez de trabalhadores após a peste impactou profundamente a economia e a sociedade. Com a morte de grande parte da força de trabalho, a produção agrícola e manufatureira sofreu. Os trabalhadores sobreviventes passaram a exigir melhores condições e salários mais altos, transformando as relações de trabalho. Tentativas dos senhores feudais de impor restrições salariais e aumentar impostos geraram revoltas camponesas, como a Revolta dos Camponeses na Inglaterra em 1381. A peste negra foi um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade, marcando gerações com sofrimento e perda. No entanto, ela também nos mostrou a incrível capacidade humana de resistir, se adaptar e se reinventar diante da adversidade. As transformações sociais, econômicas e culturais que surgiram desse período de crise revelam que, mesmo nas situações mais desafiadoras, a humanidade pode encontrar novos caminhos para o progresso e a evolução. Que possamos olhar para esses momentos não apenas como tragédias, mas como oportunidades para refletir, aprender e construir um futuro mais resiliente e solidário. A solidariedade, em especial, mostrou-se essencial para atravessar crises e hoje, mais do que nunca, precisamos reforçar esse valor, unindo forças para enfrentar os desafios globais com empatia e cooperação. Ficamos por aqui e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre a jornada da humanidade, sua evolução e as eras históricas. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.